Olá, tudo bem com você? No capítulo de hoje, 1 Coríntios capítulo 10, Paulo usa a experiência, a história de Israel como exemplo para os cristãos atuais e também para os cristãos daquele tempo de Corinto. Ele chama os hebreus de nossos pais. Confira isso nos versos 1 e 11. Devemos aprender com os erros e acertos dos pioneiros. A nuvem que acompanhava o povo de Israel no deserto representa a proteção de Cristo que nos faz atravessar os mares perigosos da vida. No verso 4, a pedra era Cristo. Que ele seja também o nosso fundamento, que seja sempre a base sólida sobre a qual edificamos a nossa vida. No verso 6, os hebreus cobiçaram coisas más e tiveram saudade do Egito. Paulo usa essa atitude deles como exemplo para advertir os cristãos de Corinto. E algo que serve também para a nossa advertência. Não ter saudade das coisas do Egito, do mundo de pecado, da vida errada, mas viver felizes com Deus. Verso 7. Glutonaria e divertimento fútil é idolatria. Idolatria dos prazeres ilícitos, idolatria do eu. Ellen White faz diferença entre recreação e divertimento. Recreação renova nossas forças, é edificante e pura. Divertimento exaure as forças, polui a mente, tem foco apenas no prazer. No verso 8, Paulo menciona a imoralidade. Imoralidade destrói a santidade, relacionamentos, famílias, reputação, caráter. Não caiamos nessa armadilha satânica. Versos 8 a 10, Paulo aqui nos dá 3 conselhos pontuais. Primeiro, não pratique a imoralidade. Segundo, não ponha o Senhor à prova, sendo um pecador teimoso. Terceiro, não murmure contra Deus. Os antigos hebreus fizeram isso e pereceram. Deus não muda. Jesus é Deus amoroso e perdoador, mas também é justo e irá punir o pecador que não se arrepender e insistir em seu caminho mau. Verso 12. Quem pensa em estar em pé, cuide para que não caia. O orgulho espiritual e a falta de autoconhecimento são um engano perigoso. Nossa força vem do Senhor. Desconfiemos sempre de nós mesmos. 13. Pela força do Senhor, podemos vencer as tentações com que nos deparamos. Ele não permite que sejamos tentados além de nossas forças, graças a Deus por essa promessa. No verso 23, encontramos que o cristão é livre para fazer o que quiser, mas deve ter discernimento suficiente para saber o que não convém. Mesmo que algo seja lícito, se não for edificante, deve ser deixado de lado. 24. Grande princípio cristão. Buscar sempre o interesse e a salvação das outras pessoas. O cristão não vive só para si mesmo. De 25 a 28, nos versos 25 ao 28, o cristão pode comer carne de porco, pode comer carne de cachorro, de rato, de cobra. Se a permissão fosse essa, haveria uma contradição com Levítico 11 e Isaías 66:17, por exemplo. E nós já vimos muitas vezes nesse nosso estudo que a Bíblia não se contradiz, que os textos da Bíblia estão todos em harmonia. Portanto, aqui Paulo não está permitindo que se coma aquilo que Moisés proibiu lá no Antigo Testamento. Paulo mesmo não comia carnes imundas, né? Os discípulos também não. Então, como entender esses versos? A explicação está no verso 28. E Paulo já tratou disso em 1 Coríntios 8:28. Alguns cristãos de consciência fraca se escandalizavam com os que comiam carnes sacrificadas aos ídolos nos templos pagãos e depois eram vendidas nos açougues. Por isso, Paulo não comia essas carnes, embora soubesse que o ídolo nada é. Verso 31. Outro princípio importante e universal. Em nossa comida, bebida ou em qualquer outra coisa, devemos sempre glorificar a Deus. Será que a nossa alimentação e nossos hábitos estão honrando a Deus? É algo para se pensar, não é verdade? E versos 32 e 33, por respeito aos de consciência mais fraca, devemos abrir mão mesmo de coisas e hábitos que julgamos não ser problema. Nosso estômago e nossos passatempos não são mais importantes do que a salvação de outras pessoas. Sem dúvida, 1 Coríntios capítulo 10 é outro capítulo que nos faz pensar sobre a vida cristã, sobre a necessidade de humildade, de preocupação com a salvação dos outros e sobre a maturidade suficiente necessária
para sabermos discernir realmente aquilo que vale a pena e aquilo que não vale a pena, e deixar isso de lado em nossa vida. Sigamos o exemplo de Paulo também nisso. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na presença do Senhor Jesus.